Olá amigos, bem-vindos ao programa Polícia Militar em Ação pela tvdasartes.com. Não esqueça de baixar o aplicativo da TV das Artes lá no Play Store. Logo teremos também para o sistema iOS do iPhone. Hoje recebendo aqui a médica, Tenente Médica Juliana, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, grande colaboradora aqui do 36º Batalhão. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, comandante, pelo convite. É uma curiosidade muito grande sempre de quem nos assiste, a importância de uma tenente médica, né, quer dizer, de um corpo militar médico para cuidar dos policiais militares. Eu queria que você explicasse um pouco para quem assiste essa importância de ter você aqui presente no nosso dia a dia, toda semana. Então, o quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar, ele desenvolve diversos programas dentro da unidade de saúde. Então, nós temos o centro médico, que é o hospital militar propriamente dito, onde ficaria o serviço de saúde terciário, que são de maior complexidade, que necessita de pronto atendimentos, tratamentos cirúrgicos, né, e internações. Nós temos o centro de reabilitação, que é um dos maiores da América Latina, e ele serve para poder reabilitar os policiais que foram submetidos a tratamentos cirúrgicos ou acidentes, né? Devido à profissão, você tem muito acidente de moto, de carro. Às vezes até por disparo de arma de fogo, infelizmente, sim, né? Sim. Então, nós temos uma unidade especial somente para sanar essa demanda. E dentro das unidades de batalhões, ou então em um grupo de batalhões em CPAs ou CPIs, nós temos as unidades integradas de saúde junto com o quadro dos dentistas, que faz parte do quadro de oficiais da saúde. A gente faz a saúde primária e secundária, que seria o quê? A primária é a atenção em prevenção. Então, nós atuamos em várias frentes. A primeira é a inspeção anual de saúde, que nós solicitamos, a gente senta com o paciente, conversa, verifica quais são as necessidades do policial, porque tem muitos que são hipertensos, diabéticos, ou então tem dislipidemia, né? Obesidade. A gente verifica também a história da família, o que traz de doenças da família, né? Genéticas, para que a gente possa cercá-los de cuidados preventivos, orientando sobre alimentação, vacinação, cuidados de higiene pessoal. Eu queria até aproveitar a oportunidade, Juliana, já que você falou de inspeção de saúde, desses cuidados, pelo menos aí 3 cuidados básicos assim, ou exames que são importantíssimos, que não só o policial militar, mas que qualquer um que esteja nos assistindo, anualmente ele faça, para que ele realmente previna aquelas doenças que elas vêm sorrateiras, de forma silenciosas, e às vezes quando nós somos acometidos já não dá mais tempo. Então, queria que você pensasse assim e dissesse para nós o que é importante, assim, pelo menos 3 condutas, logicamente, não só a conduta do dia a dia, como uma boa alimentação, né, o peso e tal, mas assim, exames importantes que serão feitos, né, anualmente por cada um de nós, né, esse acompanhamento anual. O que você poderia dar como dica? Primeiramente, tem que haver uma boa relação médico-paciente. O médico tem que saber escutar o paciente, as queixas do paciente. Depois disso, um bom exame físico. Com essas informações iniciais, a gente já pode realizar solicitação de exames, né? Geralmente a diretoria de saúde, ela faz um algoritmo para que mais ou menos todas as unidades funcionem da mesma forma. Então nós temos alguns exames básicos de sangue para verificar a diabetes, se a glicemia está alta, elevada, a taxa de açúcar no sangue, né? Isso. Nós verificamos a função renal, também é importante. Verificamos a função hepática, da glândula tireoide. A gente faz como se fosse um check-up de todo o trato digestivo, respiratório. A gente engloba diversos exames e também depende muito da queixa do paciente, daquilo que você encontra de positivo no exame físico. Sim. Né? Então, a glicemia, os hormônios da tireoide, a parte hepática e renal. Nós também aferimos a pressão, é importante, né, esse controle da pressão, porque a hipertensão arterial, diabetes e o colesterol alto, que é a dislipidemia,
são os três carros-chefes aí que levam a saúde do policial aos poucos, sem ele perceber. Então ele termina os 30 anos de serviço aparentemente saudável. Aí, tanto que eles brincam, depois que vai para a reserva, acaba ficando doente. Por quê? É o cuidado que você tem que ter durante os 30 anos, aí sim, para você poder usufruir de uma boa aposentadoria, de uma boa qualidade de vida. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho a impressão que os homens têm muito que aprender com as mulheres, né? Porque toda hora nós vemos que a expectativa de vida da mulher é maior. Eu acho que muito em função de que ela cuida muito bem da saúde, ela realmente acompanha, né, a sua saúde, não digo nem anualmente, às vezes de 3, no máximo de 6 em 6 meses. Tem isso mesmo? O homem, ele é mais relaxado com a saúde? Sim, parece que a farda protege, né? Como se fosse um colete protegendo das doenças. Realmente o homem ele tem um pouco mais ele é mais reticente em aceitar as orientações do que a mulher. Então, na parte entre homens e mulheres, também a gente verifica tanto da parte ginecológica da mulher, a prevenção de câncer de colo de útero, de ovário, de mama, e para os homens o câncer de próstata, que são os cânceres de maior incidência aí entre a população geral, e dentre os policiais militares também segue a mesma linha da sociedade. Eu ainda vejo você, homem, policial militar ou não, ainda muito preconceito com um exame que se faz, o exame de próstata, né, que é o exame de toque. Acho que é importantíssimo e não tem mais cabimento nos dias de hoje que você, por preconceito, às vezes deixa passar uma doença de tal gravidade como essa, né? A mulher já há muito tempo venceu qualquer tipo de preconceito com relação aos exames que ela é obrigatória a fazer. E você, homem, você não sabe das dores que a mulher tem dos exames que ela tem que fazer, né? Pelo menos eu sou casado, a minha esposa me conta, né? Tenho irmã que me conta e é difícil mesmo, a gente tem que respeitar. Então não custa nada você cuidar da sua saúde. E não deixa para cuidar só em novembro, quando se fala do Novembro Azul, porque você pode estar cometido. Então é interessante que, é o que ela falou, procure o seu médico de confiança, abra o seu coração, né? Literalmente, até porque ele pode estar com um probleminha ali, para que ele possa indicar quais os exames que você tem que fazer. Para poder, é difícil, o corpo é um mistério, não é? É que a saúde, ela é um pilar de diversas frentes do indivíduo, bem-estar físico, emocional e espiritual, né? Então, não adianta só você tratar somente o corpo ou a mente ou o espírito, você tem que englobar todos. Eu falo espírito não que tenhamos ou não o espírito, mas sim as nossas emoções, sim, né, que fazem parte de uma estrutura só, que é o ser, é o indivíduo. Então, tanto a parte emocional, e hoje em dia o aumento do número de transtornos depressivos ou de ansiedade, tudo isso tem que ser falado, tem que ser exposto ao oficial médico que está lá sentado na sua frente, que está lá para te ouvir, né? É a hora que você tem para poder abrir o que você tem dentro de si. Então, tem que aproveitar esse momento, sim, conversar. Nós não temos somente um papel de médico. Eu acho que o nosso papel, ele abre um pouco as portas para o policial como se fosse uma casa. Nós estamos recebendo uma visita, então nós temos que atender bem aquela visita. Sim. Né? Não é só aquela coisa médico-paciente, ou oficial, ou subordinado. A medicina, ela é um pouco, ela abraça as pessoas e para ter uma boa relação... E aconselha, né? Aconselha. Eu, quando era pequeno, eu escutava, às vezes, um parente falar assim, pô, o tio fulano morreu de desgosto, né? A esposa morreu, depois de 2 meses ele morreu de desgosto. Porque justamente é uma simbiose de várias coisas que levam à falência de um organismo, né? Então, às vezes, a pessoa precisa se cuidar. A gente sabe que hoje tem uma especialidade na medicina existe a psiquiatria, né? Então, a psiquiatria que ajuda muito a elevar a qualidade de vida até em outros fatores. Porque se a pessoa se encontra realmente num funil de angústia e tal, ela precisa realmente procurar ajuda, porque uma coisa leva a outra. E Juliana, eu queria que você falasse, eu sei que você tem um grande projeto, né? E conte com a gente, conte com a TV das Artes para te ajudar, que é justamente levar informação ao policial militar, porque eu sei que você é nutróloga. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto para nós. Quando a gente começou a falar sobre
as doenças mais insidiosas e silenciosas, que seria a hipertensão arterial, a dislipidemia, que é o colesterol alto, e o diabetes, todas elas, além da origem genética, têm origem no seu comportamento alimentar, principalmente. Claro que o estresse, as noites mal dormidas, realmente podem piorar um quadro até já de hipertensão, mas principalmente tendo aquele indivíduo abrangendo como um todo, a alimentação é o pilar. Então, a saúde começa pela boca. Os alimentos, hoje em dia, não são todos que conhecem as nuances dos alimentos, principalmente industrializados, né? Então, você tem uma ideia de que a mídia te vende até uma propaganda de que aquele alimento é saudável, e quando você vai ler o rótulo e você compreende o rótulo, você vai ver que aquilo é completamente diferente daquilo que está sendo exposto. Então, aprendendo sobre os alimentos, você também vai poder escolher melhor a sua comida, e nisso atrasar o desenvolvimento de algumas doenças genéticas, o aparecimento do diabetes, né? Se você evita de comer açúcar, carboidrato branco, você atrasa o desenvolvimento do diabetes ou a piora da doença. Então, todas elas necessitam de um bom comportamento alimentar, só que para isso você precisa aprender, né? E isso você tem já desenvolvido para que a gente possa te ajudar a levar essa informação para o policial militar, ou seja, em pequenos programetes, né, vídeos curtos, a gente poder inserir isso e poder estar divulgando para os policiais militares? Você já tem uma formatação disso? Sim, serão pequenos programas, umas séries bem breves, para cada abordando um pedaço de informação que você vai poder aplicar no seu dia a dia de trabalho, que vai lhe ser útil. Não apenas, nós temos que comer carboidratos, proteínas, vitaminas, não. É algo mais prático para que você possa usar no seu dia a dia. Não são todos os nutricionistas e médicos que sabem de como é o programa de vida e o programa de serviço do policial, as horas, né? Tem policial que trabalha dentro de viatura, tem outro policial que trabalha somente dentro da parte administrativa, tem outros que trabalham na mata. Então, cada tipo, tem os bombeiros, então cada tipo de profissional tem o seu horário de serviço, o seu ambiente de serviço, certo, e precisa adequar a alimentação. Então, vai ser mais para isso, são dicas para que você possa atuar diretamente no seu dia a dia. Eu tenho uma curiosidade que não deve ser só minha. No final de semana eu fui até o supermercado e eu vi que tinha o ovo e o ovo da granja, né? Quer dizer, o ovo que eu chamo é o ovo normal que tem, todo supermercado tem, vende. E o ovo da granja era 3 vezes mais caro. Aí em conversa assim com a esposa, com a família, não, mas o ovo da granja não tem hormônio. Existe mesmo isso? Aquele ovo melhor ou pior? Aquele mais saudável, menos saudável? Não só o ovo, as comidas em geral, realmente o alimento orgânico ele traz um benefício mesmo para a saúde? Sim, o orgânico é um nome genérico dado para os alimentos onde é evitado o uso de produtos químicos e hormônios, né, agrotóxicos e até adubos químicos, tá? Para o desenvolvimento daquele alimento, seja animal ou vegetal. Hoje em dia, nós temos feiras de orgânicos, nós temos áreas dos supermercados onde possuem alimentos orgânicos, que são os isentos dessas substâncias que não se tem estudos, algumas têm sim, comprovas os danos da saúde, outras não se sabe ainda. Se usa à torta e à direita, mas em alguns países tem várias substâncias que são proibidas e aqui é utilizado. Então você precisa saber disso para você poder optar. E assim como os alimentos para exportação são mais caros, os alimentos livres de agrotóxicos, os orgânicos em geral, são mais caros por causa da produção. Você demora mais tempo para esperar a galinha crescer, você não dá o hormônio, né? Então a galinha vai se desenvolver de uma forma mais lenta. Ela não vai tomar antibióticos, então a chance de adoecer, assim como pegar uma doença infecto-contagiosa, é maior. Então, tudo isso encarece o processo final da produção do alimento, só que te garante um pouco mais de saúde. Então, a evolução
seria de que cada um pudesse fazer a sua própria horta orgânica em casa e ter todo dia acesso a uma verdura, a um legume. Eu acho que quanto menor o tempo entre a colheita desse alimento e o consumo, quer dizer, ele vai ter uma vitalidade maior. Não sei se o termo é esse, vitalidade, ou se altera as propriedades físico-químicas de um alface, por exemplo, de tal forma que quanto mais tempo da colheita você o consumir, ele vai ter menos propriedades que vão te beneficiar ao médio e longo prazo. Mas causa uma impressão de que a verdade é essa, né? Que o ideal seria. Mas o duro é a gente, assim, nessa área urbana, como vivemos aí, você ter essas possibilidades. Né? Sim, pelo menos entre temperos você consegue plantar algumas ervas em casa e evitar de usar os temperos prontos, em cubos, cheios de sódio. Então você pode fazer dentro da sua própria casa alimentos que te dão um pouco mais de saúde e que você consegue prevenir e cuidar das doenças crônicas se você tiver, né? Então, Juliana, você falou do sódio, né? E nós vemos assim que quando há uma receita, a maioria das receitas fala sal a gosto. Quer dizer, se você deixar a gosto de quem consome, ele sempre vai exagerar, né? Porque o sal, eu lembro uma vez que conversávamos, né? O sal tem a propriedade de harmonizar os alimentos assim, e ele potencializa o sabor das coisas. O alimento sem sal realmente ele fica sem graça, né? Mas existe alguma teoria que a gente possa se apoiar de saber a quantidade exata? Existe uma forma, ou uma pequena colher, para uma proporção de arroz? Existe uma forma? Porque eu vejo muito essa história do sal a gosto. O sal a gosto é um comportamento alimentar de ter o saleiro na mesa. Então, mesmo que a comida já viesse salgada de preparo, se tu achares que precisa mais, taca-lhe sal. Então, tem algumas cidades que começaram até a criar uma legislação para evitar de ter o sal na mesa. Alguns alimentos, por exemplo, saladas, se você tempera com cebola, azeite, coentro ou salsa e limão, você consegue dar uma sensação salgada sem ter sódio. Então, existem formas de você utilizar outros alimentos repondo e retirando o sódio. Outra coisa que acontece, que as pessoas não percebem, é o sódio embutido nos alimentos industrializados, que não dá para você medir. Se eu falar para o senhor, são 2 gramas de sódio por dia, mais ou menos. Eu vou estar lá, separar o meu sachê de 1 grama, né, de sódio, ou 2 gramas, seja lá que for, fica lá. Mas e o sódio que tem no refrigerante? E o sódio que tem nos alimentos industrializados, principalmente frangos empanados, os empanados, massas, todos os alimentos praticamente industrializados contêm sódio, até bolacha doce contém sódio. Então fica difícil para você conseguir pesar. Então o que eu sugiro? Evitar alimentos industrializados. Se existe uma regra, qual a regra melhor dos alimentos que você pode dar? Evite o que é industrializado. Você vai estar acertando a maior parte das vezes. Bom, essas informações são fantásticas, eu vou ficar aqui fácil conversando com você o dia todo, né? Mas se eu puder te dar uma dica, eu não sei se é uma verdade o que eu vou falar, procure um profissional da sua confiança, né? Que seja formado em nutrição. Hoje você tem sites confiáveis que possam te passar o mínimo de informação a respeito, pesquise. Eu acho que vale a pena esse investimento em saúde hoje, para que você possa não sofrer tanto no futuro. Bom, doutora Juliana, eu queria te agradecer demais. Obrigada. Pessoalmente acompanho semanalmente aqui o empenho que você tem, né, em cuidar da saúde, da nossa saúde, né? Às vezes nos puxando até a orelha para que nós tenhamos uma conduta melhor, né? Acho que isso é importante. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí aos nossos telespectadores, às pessoas que nos assistem. Uma boa tarde a todos, agradeço a oportunidade e espero estar de volta para poder trazer novidades e ensinar também, né? Porque a população, ela precisa ter acesso às informações necessárias para ela própria se beneficiar da saúde. Com certeza. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência. Polícia Militar, você pode confiar.
se ele autuar na retenção da CNH e uma multinha pesada depois. Certo. A Operação Direção Segura ela é realizada todas as noites na cidade de São Paulo, em locais próximos a regiões em que as pessoas costumam se reunir em barzinhos, né, onde há consumo de bebida alcoólica. E nós fazemos num horário que permite abordar condutores que possam estar saindo desses estabelecimentos que provavelmente estão dirigindo embriagados ou alcoolizados, né? A nossa intenção é não só flagrar, mas tirar da direção do veículo essas pessoas que tenham consumido bebida alcoólica e depois disso passaram a dirigir o veículo. Infelizmente sim, muitas pessoas nunca fizeram o teste do bafômetro, têm receio, não sabem o que vai dar, né, com o resultado do teste do aparelho e ficam com medo de enfrentar uma prisão, das medidas administrativas, as penalidades aplicadas, né, no prontuário, a apreensão, a suspensão da CNH. E em muitos dos casos, os condutores que nós abordamos, eles se recusam a fazer o teste, né? Só que eles, por ignorância, né, não sabem que a multa é aplicada de toda forma, né? A quem faz o teste o resultado é positivo ou mesmo aquele que se recusa, né? A multa tem o mesmo valor e também implica na suspensão do direito de dirigir e o recolhimento da CNH. Assim, de uma maneira geral, o consumo de bebida alcoólica diminui o reflexo das pessoas, né? O reflexo, a pronta resposta, o estímulo de reação às adversidades. Para o condutor de veículo, isso é um fator muito complicador, porque quando a gente dirige numa cidade como São Paulo, que tem uma frota imensa, né, não importa o horário ou o tipo de via que a pessoa está circulando, ela sempre vai se deparar com adversidades que ela tem que responder de imediato, né? Um bom exemplo disso são as ocorrências que nós atendemos, inclusive na madrugada, né, de todas as naturezas possíveis, desde atropelamento até colisões. Então a gente não pode dizer que à noite é mais seguro porque tem menos pessoas circulando. Não, de forma alguma, né? E então a pessoa que ingere bebida alcoólica, que está sob o efeito de bebida alcoólica, ela reage de maneira mais lenta, mais retardada e prejudica todos os sentidos, né? A visão, a resposta motora. E dirigir veículo é complicado, não é atividade simples, né? Então o álcool realmente afeta a resposta do condutor. As nossas operações são montadas em forma de bloqueio, nós canalizamos a via porque temos que selecionar, né, condutores de veículos, então nós não fiscalizamos todos que passam naquele local. Selecionamos alguns deles que passam a ser fiscalizados. Já no início é oferecido fazer o teste de forma passiva, né? O aparelho sem fazer o teste direto, né? Sem um contato direto, apenas se aproximando do bocal, a pessoa faz o teste, dá positivo ou negativo. Se der negativo, nós liberamos, ela segue viagem. Se der positivo, nós pedimos para ela estacionar, isso quer dizer que ela ingeriu bebida alcoólica, então não pode dirigir, a partir daí já não pode dirigir. Ela estaciona o veículo, nós solicitamos os documentos. Depois de uma conferência dos documentos e do veículo, explicamos para a pessoa as implicações legais de se fazer o teste e ela decide se faz ou não um teste definitivo. E a partir daí são 3 resultados diferentes, né? Se ela se recusar a fazer o teste, já cabe autuação pelo artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com o 65, é aplicado a autuação na hora, é elaborada a autuação, a CNH da pessoa recolhida, ela não pode mais sair dali dirigindo, ela tem que apresentar um outro condutor habilitado que prove que está sóbrio, então esse condutor que vem, além de apresentar a CNH, ele tem que fazer o teste, provando que está sóbrio, e nós entregamos o veículo para aquela pessoa levar, né? Se esse condutor que foi abordado fizer o teste e der no limite que a lei considera infração, né, é de 0,4 até 0,33 no aparelho, ela também é autuada, tem a CNH recolhida e o veículo tem que ser entregue a outra pessoa. Porém, se o teste dela der no limite acima do no limite que ela considera crime, que é de 0,34 ou mais,
essa pessoa é conduzida até a delegacia de polícia, onde vai ser registrado um boletim de ocorrência de embriaguez ao volante. E da mesma forma que nos casos anteriores, ela é autuada, essa autuação é convertida em multa, a CNH dela é recolhida e nós podemos entregar o veículo a outra pessoa devidamente habilitada. A Polícia Militar já sentiu em números o resultado desta operação educativa? Sim. Primeiro aqui no local, né, no bar que é feito o contato e é realizada a campanha. A aceitação do público é fenomenal. A grande maioria deles aceita fazer, tem uma participação quase que total. Eles pedem até para repetir em alguns locais. Sempre que nós vamos, somos bem recebidos, né? E por incrível que pareça, muitas pessoas nunca realizaram o teste do bafômetro. E aí é que é uma oportunidade, porque é um ambiente descontraído, eles estão confraternizando com os amigos, nós não estamos aqui para fiscalizar, para multar ninguém, então é uma conversa amigável e que a gente, pela descontração, acabam permitindo que a gente explique as implicações legais, né? Então, faz o teste, vê o quanto bebeu, vê o resultado no aparelho realmente, e aí fica aquela dúvida, eu seria preso, só seria multado, né? Então a nossa conversa informal é mais do que esclarecedora para a grande maioria que nunca fez o teste do bafômetro. Conscientização, simplesmente conscientização, porque não importa o valor da multa, né, que é relativamente alto, ou a intensificação da fiscalização, porque no nosso dia a dia ainda constatamos muitas pessoas dirigindo alcoolizadas ou embriagadas, né? Porque acredito que muitos não conhecem o próprio limite. Então, quando nós viemos aqui no bar, enquanto elas estão bebendo, e quando ela aceita realizar o teste, ela vê o resultado do quanto ela bebeu, isso gera conscientização automática. Puxa, eu poderia ser preso. Se eu sair daqui dirigindo agora, eu posso ser preso, né? E com essa conversa informal, que nós explicamos todos os aspectos legais, isso gera uma conscientização. Porque, infelizmente, gostaríamos de não ter que fiscalizar e autuar, né? Porém, os hábitos da população ainda não permitem isso. Muitos acham que por ter o hábito de beber já estão imunes aos efeitos do álcool, e não é verdade. Haja visto o grande número de acidentes que ainda temos que atender na cidade de São Paulo. O lema da própria campanha, né? Se beber, não dirija. Eu costumo dizer para os abordados aqui no bar que eles não são proibidos de beber. É gostoso confraternizar com os amigos, descontrair, porém o que a lei não permite é beber e dirigir, né? Não se impede de beber, sim beber e dirigir. Então, o que nós buscamos e esperamos é uma conscientização cada vez mais ampla, por isso que essa campanha educativa já dura alguns meses, porque nós visamos atingir um número bem maior de pessoas e conscientizá-las realmente. Na ODS, o mais comum é as pessoas se recusarem a fazer o teste do etilômetro. E muitos até admitem que estavam jantando ou estavam num barzinho confraternizando e ingeriram bebida alcoólica. E aí, por temer cair no limite que a lei considera crime, eles se recusam a fazer o teste. A maioria dos casos é de recusa ao teste. Anteriormente nós só fazíamos fiscalização, na verdade, né? Nossos bloqueios era para fiscalizar as pessoas. A campanha educativa, ela era apenas realizada na Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro, né, anualmente. E com o nosso novo comandante do CPTRAN, essa campanha educativa passou a acontecer toda semana, aos finais de semana. De quinta ao sábado nós vamos nos estabelecimentos onde as pessoas estão ingerindo bebida alcoólica e fazemos a campanha educativa. Então isso se reflete na grande aproximação do público, né? Esclarecimento de dúvidas, explicação dos aspectos legais, e muitas vezes abordados aqui na operação, eles relatam que já tiveram contato conosco na campanha educativa nos bares. Isso é muito positivo.